E aí, ouvintes, como é que vocês estão? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo também está tudo bem. Fiz uma grande travessia do Atlântico para o Pacífico, pois estou de volta ao Canadá. O motivo disso é porque as coisas, meu trabalho, produções e a faculdade vão retornar. E com isso também vou retomar as minhas atividades por aqui. E eu espero que todos estejam bem, para quem está ouvindo em qualquer lugar do mundo. Agora vamos voltar a um dos temas principais. Acredito que no áudio passado eu tenha falado muito sobre o Kubrick, ou melhor, nem tanto, né, o áudio. E, infelizmente, não coube como se falar muito dele, porque é uma vida muito complexa. É uma vida que se teve de altos e baixos. Acredito que os altos e baixos dele só deva perder para o outro grande diretor chamado Akira Kurosawa. Mas hoje vamos continuar. Eu fiz um esquema diferente para falar de um dos filmes dele, para mim um dos melhores filmes de todos os tempos, chamado Laranja Mecânica. Para falar desse tema, eu vou dividir em duas etapas, que eu não sei se vocês vão perceber com o áudio, mas é o que eu estou fazendo nesse momento, que é o seguinte: eu vou fazer uma abordagem mais técnica, falando de coisas assim que foram retratadas nesse filme, né, para a produção dele, além das locações e algumas questões da direção de fotografia. E depois disso eu vou falar o que eu achei do filme, porque eu estou com ele exatamente aqui para assistir. Então eu estou fazendo esse áudio aqui antes de assistir o filme, depois eu vou voltar para falar depois. Para começarmos a falar sobre a parte do Kubrick, né, e desse filme, eu vou entrar na questão da adaptação. Porque Laranja Mecânica ela foi uma adaptação de um romance de 1962 de Anthony Burgess, que é justamente esse nome, Laranja Mecânica. Essa história ela se centra em Alex, e o ator é o Malcolm McDowell. E assim, só pela descrição do personagem já dá pra saber que a história é muito interessante, porque ele é um carismático sociopata em cujos interesses incluem a música clássica, especialmente Beethoven, cometer estupro e o que é chamado de ultraviolência. E desse ponto da ultraviolência eu vou deixar ele mais tardar, porque vai envolver um pouquinho de psicologia. Esse personagem, o Alex, ele lidera uma gangue de arruaceiros junto com os seus amigos, o Pete, que é interpretado pelo Michael Turner, o George, que é interpretado pelo James Marcus, e o Jimmy, interpretado pelo Warren Clark, a quem ele chama de seus drunges. Não sei se estou falando a palavra correta, porque ela é uma palavra russa que significa amigo, camarada. E o filme vai narrar a horrível série de crimes que é cometido pela sua gangue e a sua captura, né, captura dessas drugs, quer dizer, dessa drug específica, e a tentativa de reabilitação através da experimental técnica de condicionamento psicológico, também chamado de técnica Ludovico, que foi promovida pelo ministro do interior, interpretado aqui pelo Anthony Sharp. Alex narra a maioria dos filmes em Natsat, que é o vocabulário criado pelo próprio Anthony Burgess, que ela é uma fraturada gíria usada por adolescentes, e ela é composta de rimas eslavas, especialmente russo, rimas em inglês e rimas em cockney. Ela é uma gíria dos habitantes do East End de Londres, que deve ser um bairro bem famoso e que possui os seus próprios significados. Acreditem, Londres tem vários bairros com vários significados e vários modos de se falar completamente diferentes. Outro exemplo aqui que eu posso dar fora do filme é em Liverpool. Em Liverpool existe uma gíria chamada de Merseyside. Merseyside era uma área de Liverpool em que se falavam gírias completamente específicas, que tem diversas origens, que vão desde a Irlanda até Escócia, porque fica próximo de lá. Mas enfim, vamos retomar. A questão moral, né, e central do filme, que é aquilo lá que também é voltar em ultraviolência, ela é uma definição do que seria entre bondade, e se faz sentido em usar a terapia de aversão para deter o comportamento imoral, que acredito eu que seja aquela terapia que é o tratamento de Ludovico. O Kubrick, né, ele escreveu no Saturday Review como ele descreveu o filme como, agora entre aspas, uma sátira social lidando com a questão
de saber se a psicologia behaviorista e o condicionamento psicológico são as novas armas perigosas para um governo totalitário usar para impor vastos controles de seus cidadãos e transformar eles em pouco mais do que robôs. Guardem essa última informação de robôs, porque ela vai servir justamente para o significado do título do filme, que é Laranja Mecânica. Similarmente, na ficha de chamada da produção do filme, Kubrick escreve: esta é uma história de redenção duvidosa de um delinquente adolescente pela terapia de reflexo condicionado. Isso é, ao mesmo tempo, uma leitura corrente sobre o livre-arbítrio. Fecha aspas. Vamos continuar. Depois que há essa terapia de aversão, o Alex se comporta como um bom membro da sociedade, embora não através da escolha. Ponto muito importante. Ele não tem mais a capacidade de autocrítica. Sua bondade, ela é involuntária. Ele tem se tornado o titular. Aí vem o título, Laranja Mecânica. Por quê? Porque ele é orgânico no lado de fora e mecânico no lado de dentro. Isso me lembra muito uma questão sobre a banalização do mal. Quem quiser saber depois, pesquisa sobre um filme chamado Hannah Arendt. Ela fala muito bem dessa questão após um julgamento de um dos soldados nazistas, que é julgado no Tribunal de Israel, e ela percebe que ele se comporta justamente como um robô. E por mais que muitas pessoas queiram a morte dele porque o que o nazismo ocasionou na Segunda Guerra Mundial, ela percebe que ele tem um comportamento justamente de um robô. Perguntaram para ele, que eu me lembro muito bem desse documentário, perguntaram se o pai dele fosse judeu e iria matar. Ele falou que sim, ia matar, sem problemas, por mais que fosse o pai dele. Por causa que dentro dele, ele tinha esse comportamento de mal técnico. E me parece muito que o Alex ele vai ter esse tipo de comportamento na Laranja Mecânica, só que para esse caso, ele vai ser como um cidadão comum, que paga seus impostos e que vive de uma maneira em que ele não critique, ele não tem a posição crítica do governo. Aqui eu atribuo muito à filosofia grega, né? Porque foi lá onde basicamente isso começou. Vamos continuar. Após Alex ter passado pela técnica do Ludovico, o capelão, nos personagens do filme, critica a sua nova atitude como falsa, argumentando que a verdadeira bondade deve vir de dentro. Isso leva para o tema do abuso das liberdades, pessoal, governamental, civil, por Alex, com duas forças políticas em conflito, o governo e os dissidentes, ambos manipulando Alex puramente para seus fins políticos. Outro alvo de criticismo, e aqui que entra também outra questão da ultraviolência, é o behaviorismo. Quem aqui já ouviu falar? Eu vou dar uma explicada basicamente do que é esse behaviorismo. Ele é a psicologia comportamental, que foi desenvolvido pelos psicólogos John B. Watson e B.F. Skinner. E por que o nome behaviorismo? É porque ela vem do inglês behavior, que significa comportamento. E é o conjunto de abordagens nascidas nos séculos 19 e 20 que propõe um comportamento publicamente observável como objeto de estudo da psicologia. Alguns consideram o John B. Watson o fundador do behaviorismo metodológico por conta de seu manifesto de 1913, em qual afirma, abre aspas, a psicologia, como um behaviorista vê, é um ramo puramente objetivo da ciência natural. Seu objetivo teórico é a previsão e o controle do comportamento. A introspecção não é parte essencial de seus métodos. O behaviorista, em seus esforços para conseguir um esquema unitário das respostas animais, não reconhece uma linha divisória entre homem e besta. Embora as limitações do behaviorismo tenham sido concedidas pelo o principal fundador, que é nesse caso o Watson, Skinner argumentou que a modificação do comportamento, em específico condicionamento operante, que são comportamentos aprendidos por meio de técnicas sistemáticas de recompensa e punição, em vez do condicionamento watsoniano clássico, é a chave para uma sociedade ideal. Aí é que vai entrar o problema. Comportamentos que se vêm de um sistema de recompensa
e de punição. Se você fizer tal coisa e você receber uma recompensa com isso, ou se você recebe uma punição, eles indicam justamente um desequilíbrio social. E com isso, muitos eventos catastróficos podem acontecer, como é o caso que vai acontecer nesse filme. E partindo para a parte da direção, eu queria falar muito sobre essa questão do perfeccionismo do Kubrick. Antes de tudo, vamos voltar um pouquinho sobre a história dele, né? Que eu já havia até argumentado no último áudio. O Kubrick ele era um fotógrafo antes de ser um diretor de cinema. Ele fotografou para várias revistas antes, como a Time, se não me falha a memória, em Nova York. Então ele tem uma noção muito grande de fotografia. E esse era o problema. Por quê? Porque o conceito dele de fotografia batia muito com o conceito do diretor de fotografia. E aí, por ser muito controlador, havia muita briga entre a equipe do Kubrick e ele. Não é à toa, Malcolm McDowell, ele escreveu sobre isso, que é uma das pessoas que participou justamente da gravação, né? É isso mesmo, é o protagonista. Vamos lá. Kubrick, como já falei, foi um perfeccionista que pesquisava meticulosamente com centenas de fotografias tiradas de locais em potencial, bem como de muitas cenas. E, para o Malcolm McDowell, ele geralmente tinha isso certo desde o início, então havia poucas tomadas. Vocês vão entender por quê. Tão meticuloso foi Kubrick que McDowell declarou, agora entre aspas, se Kubrick não tivesse sido um diretor de cinema, ele teria sido um chefe geral de pessoal das forças dos Estados Unidos. Não importa o que isso seja, mesmo que isso seja uma questão de comprar um shampoo, vai através dele. E apenas gosta de controle total. Agora vocês vão entender por que ele já tinha uma imagem certa de como seria o filme, de que já tinha tudo certo na cabeça dele. Porque as filmagens tomaram lugar entre setembro de 1970 e abril de 1971, fazendo com que esse filme seja a gravação mais rápida em sua carreira. Ou seja, setembro de 70 até abril de 71. Tecnicamente, para alcançar e transmitir a fantasia, a qualidade de sonho da história, ele filmou com lentes amplas, angulares e extremas, tais como a Kinoptic TGA 9.8mm para câmeras A-Reflex de 35mm. Preciso dizer que essas são câmeras bem antigas, porque eu fui estudar fotografia e eu fui estudar justamente sobre essas câmeras. Elas tinham uma mecânica totalmente diferente do que se tem hoje, mas a qualidade delas é muito boa. Então, se você puder comprar uma dessa e se você quiser filmar com elas, vai dar certo, porque elas são muito boas. E ele escolheu com lentes perfeitas, para você ver o quanto meticuloso que ele era. Ele já sabia que ia ser uma 9.8mm e uma 35, só dessas duas. Além disso, ele utilizou técnicas de slow motion e fast motion para transmitir a natureza mecânica de sua cena de sexo no quarto ou estilizar a violência de uma maneira similar a Funeral Parade of Roses, de Toshio Matsumoto, que é um outro grande diretor de cinema no Japão, na mesma área que o Akira Kurosawa. E para finalizar, os locais de filmagens, eles foram feitos em sua maioria, das gravações exteriores, elas foram feitas em Londres, parte metropolitana. E cenas internas foram feitas dentro do rápido acesso da então casa de Kubrick em Barnet Lane, Eastfree, que fica também em Londres. Agora é isso, pessoal. Eu fiz toda uma análise técnica, né, bem resumida do que foi esse filme. Eu vou assistir aqui e daqui a pouco eu retorno para comentar o que eu achei, a minha opinião sobre o que é A Laranja Mecânica. Até o momento, quando eu me lembro desse filme, eu sempre me lembrava de uma perspectiva anarquista, talvez por causa desse ímpeto de ser contra você cercear a liberdade de uma pessoa para que ela esteja conforme o próprio sistema. Esse filme me causou muitos questionamentos sobre o significado da vida, e olha que eu era adolescente. Agora vou assistir de novo, já com a idade adulta e sendo estudante de cinema, e eu volto pra cá para comentar com vocês. Nos vemos daqui a pouco, hein? Bem, meus queridos ouvintes, só acabei de terminar aqui o filme da Laranja Mecânica.
O áudio que eu estava anteriormente falando era umas 7 e pouco, agora são 9h44. Minhas impressões sobre esse filme, elas ainda bem que foram bem fundamentadas anteriormente, porque faz todo sentido a forma de como foi tratado o behaviorismo, e além do mais eu acho que há um pouco da psicanálise de Freud incluída aqui, de certo modo, de todos os elementos que aparecem nesse mundo distópico, né? Mas um mundo do qual eu, de certo modo, lembro-me muito da década de 60 mesmo. Eu acredito que vários elementos aqui da psicodelia fazem muito parte, né? De um modo geral, eu sou um grande amante da cultura inglesa, especificamente dessa época e dos sotaques, porque eu pude perceber muito a forma de como eles falam, que é realmente diferenciada. Dad, como dada, que é uma das formas dele falar, é muito interessante, né? E desse todo o vocabulário que o Anthony Burgess colocou. Mas de certo modo, eu acho muito interessante que os elementos psicodélicos me lembram muito, de certo modo, uma época realmente vivida pelos Beatles e pelo Pink Floyd. Me fez muito lembrar da mistura desses dois. E também me fez pensar muito sobre diversos comportamentos e diversas leis que existem em sociedade, né? Como vocês sabem, eu não sou muito fã de cenas de estupro, porque são horríveis, né? De modo geral. Como eu disse, eu não consegui assistir Irreversível, e o último Tango em Paris eu assisti porque eu nem tinha noção de que havia essa cena, e quando eu descobri eu fiquei realmente muito chateado. E além disso, me fez pensar, mas o grande ponto da questão nem foi esse daí, mas sim como o modo de como surgem as leis. Eu estou digitando aqui porque existe uma frase muito boa do primeiro-ministro da Prússia, que ele disse basicamente como é que funcionam as leis, né? O filme inteiro me fez me lembrar disso. O primeiro-ministro que eu falo aqui é o Otto Bismarck. Ele foi um dos políticos mais importantes da Prússia, que depois se formaria a Alemanha. Ele disse basicamente assim: se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e as leis, no primeiro caso elas não comeriam, e no segundo elas não obedeceriam. Porque a forma de como foi tratado determinado comportamento, como foi se prosseguindo as leis e como surgiram um tratamento mágico para curar o Alex, percebe-se o quanto que o sistema é falho, e o quanto que o sistema que busca trazer comportamentos considerados certos e morais numa perspectiva cristã, na realidade não trazem uma efetividade plena, né? Digo, no fim das contas, pelo final, o Alex ele vai ser utilizado como uma instrumentação política que vai influenciar a campanha de políticos para a conquista de seus cargos, né? Prometendo um bom salário e um trabalho. E o que eu acredito nesse filme, que especificamente o Kubrick quis demonstrar, o quanto que na verdade a moralidade ela não passa de um jogo de interesse, digamos assim. Claro, nós temos a nossa própria moralidade, nossos próprios conceitos do que é certo, do que é errado, do que nós devemos fazer para agir em sociedade, mas há um grande interesse por trás de toda uma política, de todo um governo, de todo um sistema, para que haja um funcionamento dessas leis e que algumas pessoas sejam beneficiadas e outras sejam prejudicadas. E no meio disso tudo, quem é o bobo da corte, né? O palhaço é o povo. Pelo menos essa foi uma baita de uma interpretação minha. E complementa muito com a interpretação que eu tive quando adolescente sobre o quanto que essas ideias, talvez revoltantes contra o Estado, façam surgir o conceito de anarquismo, né? E para quem quiser ir mais a fundo, eu aconselho muito pesquisar um dos pais do anarquismo, que foi o Bakunin, um grande filósofo. E traz de uma maneira bem mais específica sobre o quanto o anarquismo ele surge como uma ideia contra o conceito de moralidade, contra esse conceito de leis, que no fim das contas é isso que foi utilizado contra o Alex. Todos se viraram contra ele, depois todos
voltaram a ser a favor dele porque ele vai ser um objeto de grande interesse, né? Como foram mostradas as cenas dos jornais do The Daily Telegraph e coisas desse gênero, que são jornais bem famosos na Inglaterra. E para complementar, quanto que década de 60 para mim está incluído, né, nesse filme, vá no minuto 26 e 10, eu acho, que ele aparece com duas mulheres numa loja de discos de vinil, e você vai observar a fundo que tem um LP do Magical Mystery Tour dos Beatles de 1967, e bem logo à frente tem um LP do 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque era muito comum fazer um LP de soundtrack. Inclusive, para quem queira saber, eu achei até uma aqui em Vancouver, uma soundtrack de um dos primeiros filmes do Star Wars, para vocês verem o quanto que isso era normal. E para comentários finais, eu aconselho vocês assistirem no YouTube. Esse filme pode comprar por $9,99 canadenses, ou você pode comprar por $4,99. Não sei quanto vai estar o preço no país de vocês, mas ele estava disponível no YouTube, pode alugar ou comprar. É um filme que de tempos em tempos vale a pena ser visto e demonstra o quanto o Kubrick era de fato um gênio, né, do cinema, e também me traz um sentimento saudosista do quanto que esse tipo de filme não será mais feito, entendem? É um tipo de filme que realmente deixa o espectador pensativo, deixa aqueles a quem vão ver com várias ideias, com várias demonstrações, e que para entender você tem que ter uma boa base em termos de psicologia, em termos de psicanálise, em termos de filosofia. E os filmes atuais, eles, em sua maioria, né, os filmes blockbuster não procuram isso. Eles não procuram um determinado pensamento que se aprofunde. Claro, eles têm uma filosofia, mas ela não é tão submersa quanto que a filosofia embutida em filmes como os do Kubrick. E disso eu sinto falta, de assistir um filme como esse. Pra vocês terem noção, eu estava indo assistir um filme de comédia romântica do Adam Sandler, grande ator. E para fazer o filme da Laranja Mecânica eu decidi rever e contar uma diferença brutal entre esses dois. Brutal mesmo. Talvez existam outros filmes assim, mas com certeza são filmes indie. E eu conheço bons filmes indie que passaram recentemente, que trazem uma perspectiva assim, mas realmente o tato do Kubrick, o seu feeling faz muita falta no mundo do cinema. Enfim, é isso aí que eu tenho que falar, meus ouvintes. Eu agradeço a todos por terem escutado. Acredito que tenha sido um dos maiores episódios, dos mais complexos que eu ainda tenha feito. Comentem para me dizer o que acharam dessa maneira. Eu procuro fazer mais filmes assim futuramente, de pesquisar primeiro, ir atrás de informações técnicas para depois assistir e dar a minha opinião a vocês. E é isso aí. Muito obrigado por me escutarem. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que estiverem escutando. E é isso aí. Muito obrigado novamente.